Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente hoje vai falar a respeito do PAC 15. O PAC 15 é um programa de autocontrole que tem como foco, que tem como protagonista as análises laboratoriais. Quando a gente pensa num programa de autocontrole, a primeira coisa que a gente pensa é, tá bom, qual que é o objetivo desse programa de autocontrole? O objetivo desse PAC 15 é o seguinte, é o de adotar as precauções necessárias com o fim de evitar a contaminação dos produtos por meio das superfícies de contato. Outro objetivo que a gente tem com esse PAC 15 é o de reduzir os riscos de ocorrência de perigos biológicos, visando o quê? A inocuidade, visando o quê? Um alimento seguro, um alimento que seja produzido de uma forma segura e que vai chegar de uma forma segura à mesa do nosso consumidor. E em que campos eles estão aplicados, né? Esses programas de autocontrole. No caso, esse programa de autocontrole, ele é aplicado em todos os setores dos frigoríficos, laticínios, indústrias de derivados cárneos, doces e entrepostos de mel, ovos e pescados. Então a gente pensa, tá bom, mas quem é responsável por esse programa de autocontrole? Então, a gente pode falar o seguinte, esse programa de autocontrole, ele tem 3 pilares. A primeira delas é a administração da empresa. A administração da empresa, ela é responsável por garantir o pleno funcionamento desse programa de autocontrole. Ela é papel dela, é responsabilidade dela criar condições para que os colaboradores possam manter o mesmo funcionamento. Outro pilar aí que é muito importante para esse programa de autocontrole é o responsável técnico. Cabe ao responsável técnico elaborar, treinar, implementar, monitorar e revisar esse programa de autocontrole. Em último lugar, mas não menos importante, a gente tem aí o CIE, que é o Serviço de Inspeção Estadual. E a função do CIE é de quê? É de fiscalizar a aplicação deste programa. Gente, a gente começa então falando da nossa análise microbiológica e físico-química da água. Essa análise microbiológica e físico-química da água, a gente tem que fazer ela obrigatoriamente anualmente, né? E no caso, as amostras, elas devem ser coletadas em um dos pontos de coleta da indústria. Ou seja, a gente deve fazer essa coleta depois da etapa de cloração da água. A gente colocou aqui no nosso programa de autocontrole, o que é analisado na físico-química. Então, a gente tem a questão da cor, do odor, da turbidez, do cloro, do pH, da dureza, do ferro, do cloreto, e assim sucessivamente, né? Sucessivamente não, e assim adiante. E a gente também tem os valores que são considerados valores padrões. Mais adiante, a gente tem a análise microbiológica da água, né? A gente tem Escherichia coli, análise de coliformes totais e de bactérias heterotróficas, com o valor, né, considerado que é normal dentro do PAC. Bom, em relação à análise microbiológica e físico-química dos produtos, a gente tem que lembrar que é obrigatório realizar a análise de produtos a cada mês. É uma análise mensal, diferente da água, que é uma análise anual. A gente colocou aqui os exemplos de análises laboratoriais dos produtos que são realizadas. A gente não tem tempo de ficar falando com muito detalhe sobre todos eles, mas a gente achou interessante colocar aqui no slide. Se vocês tiverem interesse, a gente pode até mandar para vocês, porque é muito bacana, é muito interessante. No caso do leite pasteurizado, né, os derivados lácteos, para carnes in natura, no caso de pescados, de derivados cárneos, de ovos e de mel. É muito legal. Então, se alguém quiser, é só falar com a gente. Em relação à colheita, preparação e transporte de amostras, né? Olha, para análise físico-química e para análise microbiológica, é muito importante que a gente faça envio desses materiais em caixas separadas. As amostras, elas devem ser enviadas em embalagem original. Por quê? Para que a gente não tenha modificação de suas características. Outra coisa que é muito importante é que essas amostras sejam acondicionadas em recipientes limpos, estéreis, íntegros, refrigerados, e eles devem estar também lacrados, né? Para a gente evitar qualquer tipo de modificação de suas características. O indicado é que a gente
mande, no mínimo, né, 500 gramas ou 500 ml por amostragem. E, como eu já disse, elas têm que estar devidamente lacradas e sem embalagem ter qualquer tipo de violação, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na carne bovina. No caso dos bovinos, o frigorífico ele tem que mandar pelo menos 500 gramas de carne para análise físico-química e 500 gramas para análise microbiológica, no caso dos bovinos. Essa mesma regra vale para quem? Vale para os nossos porquinhos, vale para os suínos. No caso das aves, o indicado é enviar uma ave para análise físico-química e uma para análise microbiológica. No caso dos peixinhos, eles seguem o mesmo exemplo das aves. A gente manda um peixinho para cada tipo de análise. Posteriormente, a gente tem os ovos. Os ovos a gente tem que enviar uma caixa com 6 ou a gente pode mandar uma dúzia também. No caso dos leites, né? O leitinho a gente manda 1 litro para análise físico-química e 1 litro para análise microbiológica. No caso do iogurte, a gente pode mandar tanto 500 ml ou 500 gramas para análise físico-química e 500 ml ou 500 gramas para análise microbiológica. No caso do queijo, da manteiga, do doce e além de outros derivados, né? A gente só manda 500 gramas para análise físico-química e 500 gramas para análise microbiológica. No caso do leite pasteurizado, o tempo entre a colheita e a remessa ela não pode ultrapassar 24 horas. Por quê? Porque a gente tem que respeitar o prazo de validade desse produto. No caso de embutidos, produtos cárneos e outros tipos de produtos também, o indicado é que a gente faça igual na caso da carne de boi e da carne de porquinho, né? Na carne suína. A gente envia 500 gramas para análise físico-química e 500 para análise microbiológica. É muito importante não coletar amostras de produtos que tiverem evidências de que foram violadas, de que há produtos deteriorados dentro da embalagem, ou caso a embalagem esteja vencida, não indicado, não pode enviar, né? É muito importante que a gente coloque essas amostras em sacos de polietileno, né? E elas devem estar devidamente fechadas para evitar trocas com o meio. Também é muito importante a gente fazer o lacre. No caso da água, o indicado é que a gente faça a coleta de 1 litro para análise físico-química e 500 ml para análise microbiológica. A água ela pode ser coletada tanto das torneiras como também por meio dos reservatórios. É muito importante a gente colocar a amostra devidamente identificada dentro de um saco plástico de polietileno limpo e resistente, transportar dentro de caixa isotérmica com gelo e encaminhar ao laboratório o mais rápido possível. Para análise físico-química, o frasco não precisa estar esterilizado, mas tem que estar limpo, sem nenhum resíduo e com quantidade mínima de 1 litro. É muito importante também a gente lembrar que é muito importante fazer a lacração para evitar qualquer tipo de alteração do conteúdo da embalagem. A rotulagem também ela é muito importante, ela é muito relevante. E cada amostra ela tem que ser colhida e deve ser rotulada de modo a não confundir, né, esses materiais. O transporte ele também deve ser feito o mais rapidamente possível, com o fim de que o resultado da análise não seja comprometido pelo um transporte inadequado, tá? Que não haja influência de um transporte demorado, né? Vamos falar assim. Bom, em relação ao monitoramento, né? Isso aqui é só para dar uma sintetizada mesmo. O monitoramento da água, como eu falei, ele é anual e a gente faz coletando a água conforme especificações e enviando essa água para o laboratório. No caso da análise microbiológica e físico-química dos produtos, a gente faz mensalmente. É importante a gente fazer uma inspeção visual dos laudos das análises. Caso não haja não conformidade e ações corretivas, o que a gente faz? No caso da água, se a água ela deu que não está conforme, é muito importante coletar novas amostras em dias sucessivos até que a gente obtenha um resultado satisfatório. A gente pode fazer essa recoleta e o indicado é que a gente faça no mínimo 2 amostras simultaneamente, sendo uma amostra coletada no mesmo ponto em que foi feita anteriormente e as outras demais em outros pontos.
É muito, muito, muito importante revisar a frequência do cronograma de higienização do reservatório de água. No caso de produtos fora do padrão, né, se houve não conformidade com os produtos, é muito importante investigar o motivo, investigar a razão que causou essa alteração do padrão e adotar as medidas necessárias para cada caso específico. E assim como a água, a gente coleta novas amostras até obter o resultado considerado satisfatório. Ações preventivas. Olha, gente, caso a gente tenha o desvio das análises, é muito importante revisar todo o processo envolvendo os responsáveis por essas áreas, né? As pessoas responsáveis por cada processo. O objetivo é rastrear e identificar a causa das alterações e trazer o resultado novamente a níveis aceitáveis e satisfatórios. Por quê? Porque a gente pode ter algum tipo de alteração, tanto por causa de um procedimento operacional inadequado, como uma má higiene pessoal, que pode influenciar num resultado ruim, como também um ambiente inadequado. O ambiente que manipula os produtos pode estar inadequado e pode estar influenciando no resultado negativo. É fundamental que, após um histórico de ocorrências, inicie um processo de ações preventivas com o intuito de prevenir possíveis reincidências. E outra coisa também que é muito importante a gente lembrar é que é o seguinte, no caso de ter essas alterações, né, podem ser feitas outras medidas, conforme o julgamento dos responsáveis pelo programa, com o intuito de prevenir essas reincidências. Fiquem aí nossas referências. A gente agradece a atenção de todos vocês.